No plano da espiritualidade, a encarnação de Jesus não foi apenas um fenômeno físico ou uma experiência comum de um ser superior encarnando no mundo material. A natureza do seu corpo foi de uma complexidade única, pois ele, como espírito puro e iluminado, tinha uma missão de ensino e redenção para toda a humanidade. O corpo físico que ele assumiu não foi algo dispensável ou um simples meio de se comunicar com os homens, mas sim uma ferramenta fundamental para o cumprimento de sua missão. A encarnação de Jesus representa um profundo sacrifício, já que ele não apenas desceu ao nível físico da humanidade, mas também aceitou experimentar as dores, limitações e sofrimentos inerentes à condição humana. A visão de que o corpo de Jesus era um corpo carnal, composto das mesmas substâncias que o corpo de qualquer outro ser humano, é essencial para compreender a profundidade do seu sacrifício. Jesus não se isentou das leis naturais que regem a vida humana, mas se submeteu a elas. Sua biologia estava sujeita à gravidade, ao envelhecimento e à fadiga, como qualquer ser humano. A questão central, então, não está na composição do corpo, mas na forma como ele utilizou essa forma física para se conectar com a humanidade e transmitir o amor incondicional de Deus. Essa manifestação de amor através de um corpo humano, em um contexto de limitações materiais, é um ponto central para a compreensão de sua missão. Jesus, sendo um ser divino, não necessitava de um corpo físico para sua própria evolução, pois ele já possuía uma natureza espiritual muito superior. Porém, ele escolheu assumir essa forma para ensinar ao ser humano que a verdadeira divindade não está em escapar das dificuldades da vida, mas em aprender a viver com elas de uma forma sublime e transformadora. Ao afirmar que Jesus tinha um corpo físico como qualquer outro ser humano, vejamos uma reflexão sobre a natureza do corpo como a morada do espírito. O corpo humano, embora fisicamente limitado, tem a capacidade de se tornar um veículo de expressão de altos ideais espirituais. Mesmo com sua imperfeição biológica e suas limitações materiais, o corpo físico é o instrumento que Deus dá ao espírito para que possa aprender e evoluir no plano material. Isso implica em uma visão mais ampla e profunda sobre o propósito da encarnação de seres espirituais elevados. No caso de Jesus, sua escolha de nascer entre os homens e viver como homem revela a intenção divina de ensinar à humanidade o verdadeiro significado de viver na matéria com pureza, dedicação e amor incondicional. Jesus não apenas demonstrou a necessidade de se viver com as limitações da carne, mas fez isso de maneira exemplar, com a consciência de sua missão divina e com a capacidade de transcender as dores e tribulações do mundo material. A concepção do corpo de Jesus, portanto, é central para sua mensagem. Ele veio ao mundo não para simplesmente ensinar sobre o céu ou a vida eterna, mas para mostrar como viver uma vida espiritualizada enquanto se habita em um corpo físico. Isso se conecta diretamente com a moral de sua mensagem, a importância de buscar o reino de Deus não apenas após a morte, mas aqui, na vida cotidiana, por meio do trabalho no campo da espiritualidade aplicada, da transformação interna e da caridade. Uma das grandes discussões que surgem quando falamos do corpo de Jesus é a teoria do corpo fluídico. Essa teoria sugere que, devido à sua condição espiritual elevada, Jesus teria um corpo mais sutil, de natureza energética ou fluídica, capaz de transitar livremente entre os planos materiais e espirituais. Alguns defendem que, como um ser angelical, Jesus não teria necessidade de um corpo físico, pois sua missão espiritual poderia ser cumprida de maneira etérea, utilizando apenas uma forma mais sutil, capaz de se adaptar às diversas dimensões espirituais. Os seres espiritualmente elevados podem, de fato, se apresentar de formas mais sutis e até mesmo com corpos fluídicos. Ele argumenta que a missão de Jesus no plano terrestre demandava uma encarnação que fosse plenamente material e que tivesse todos os componentes de uma biologia humana real, com todas as suas consequências. O corpo físico de Jesus, portanto, é um reflexo de sua completa imersão na condição humana. Essa ideia de um corpo fluídico não é incorreta, mas ela se torna problemática quando se tenta aplicá-la à missão de Jesus, que exigia uma experiência genuína de sofrimento, sacrificando-se de maneira concreta e palpável pelo bem de toda a humanidade. Jesus, entretanto, não foi isento das dificuldades da vida humana por possuir um corpo fluido ou etéreo. O que torna a missão de Jesus tão poderosa é o fato de que ele viveu e experimentou todas as condições da carne humana, enquanto ainda mantinha sua natureza divina intacta, oferecendo à humanidade um exemplo perfeito de amor e sacrifício.
Outro ponto importante é a questão das leis naturais que regem a vida na Terra. A visão de que um ser divino não deveria se submeter às leis físicas da natureza é um equívoco comum, que pode levar ao entendimento errôneo sobre a natureza da encarnação de Jesus. Jesus tivesse vindo ao mundo com um corpo fluídico, não teria cumprido sua missão adequadamente. O corpo de Jesus precisava ser totalmente imerso nas leis naturais e biológicas da Terra para que ele pudesse compreender e viver a experiência humana de maneira plena. Jesus não foi um ser que viveu acima das leis da gravidade, do envelhecimento ou das doenças. Ele experienciou, de forma profunda, todas as dificuldades que os seres humanos enfrentam. E essa vivência plena das leis materiais é o que dá credibilidade à sua mensagem de superação das limitações físicas e materiais da vida. Sua dor ao longo da crucificação e seus sofrimentos durante a vida pública não foram fictícios, mas reais e intensos, um verdadeiro sacrifício físico e emocional. Portanto, a ideia de um corpo fluídico ou imune às condições naturais da Terra não só contradiz a realidade das experiências de Jesus, mas também prejudica a compreensão da profundidade do seu sacrifício. Jesus veio ao mundo para ensinar a superação das dificuldades da vida não por meio da fuga ou isenção de suas condições, mas pelo exemplo de como viver com retidão, amor e compaixão, apesar das limitações da vida material. No que diz respeito às aparições de Jesus após a sua morte, sobre a possibilidade de materialização de um espírito altamente evoluído como o de Jesus, destacamos que essas aparições não devem ser vistas como um milagre físico, mas como um fenômeno mediúnico, possibilitado pela potência espiritual de Jesus e pela capacidade dos médiuns em gerar o ectoplasma necessário para a materialização de seu corpo espiritual. As aparições pós-morte de Jesus não são contradições às leis naturais, mas sim evidências de como a espiritualidade e a mediunidade podem operar no mundo material, criando um elo entre os planos espiritual e físico. O processo de materialização é uma demonstração do poder da consciência e da energia espiritual, que é capaz de modificar temporariamente as leis físicas para manifestar um ser espiritual em condições materiais. Esse fenômeno não é, portanto, uma confirmação de que Jesus era um ser imune às leis da matéria, mas sim uma demonstração de sua grandiosidade espiritual, capaz de transcender os limites do mundo físico para confortar seus discípulos e reforçar sua missão. A aparição de Jesus, nesse sentido, reforça a ideia de que a missão de Cristo vai além da morte, e que a sua mensagem de amor e salvação permanece viva, além do corpo físico. O estudo sobre a natureza do corpo de Jesus traz à tona a complexidade da sua encarnação e sua missão. O corpo de Jesus, físico e humano, não foi uma limitação, mas um meio poderoso pelo qual ele pôde transmitir a sua mensagem de amor, redenção e exemplo de vida. Ele não foi um ser que escapou das dificuldades da vida material, mas alguém que as experimentou de forma profunda e verdadeira, para nos ensinar que a verdadeira grandeza está na capacidade de viver com amor, compaixão e sabedoria em meio às limitações do mundo material. A concepção do corpo de Jesus, portanto, é essencial para compreender sua missão espiritual. Ele veio ao mundo para nos mostrar que, mesmo com as limitações da carne, é possível viver plenamente de acordo com a vontade de Deus, superando as dificuldades e encontrando a paz interior. A encarnação de Jesus é um modelo para todos nós, mostrando que a verdadeira espiritualidade não está em fugir das condições materiais, mas em aprender a viver com elas, transformando-as com amor, compreensão e compaixão. Se você gostou desse vídeo sobre a profunda missão de Jesus e quer continuar aprendendo mais sobre sua vida e ensinamentos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Isso ajuda a espalhar essa mensagem de amor e fé para mais pessoas.